Quais são os livros que você vai ler em 2023 que te tornarão extraordinário? Olá, seja muito bem-vindo à Gestão Realista. Este é o podcast Provocações de Carreira. E você sabe, a gente está aqui para te provocar, tirar você da zona de conforto, chamar você para ação rumo à sua carreira extraordinária. E para variar, eu sou o Leandro Tafuri e estou com meu amigo e parceiro de conteúdo Anildo, direto da França. Fala, Anildo! Grande Leandro, né? Grande amigo, grande amiga. Ô Leandro, episódio bacana, hein? Vamos aí dar umas dicas pro pessoal aí, manter eles ocupados, né? Você entendeu? Mas manter eles ocupados com atividade aí super produtiva, hein, Leandro? Super, cara. Ó, eu adorei essa proposta desse episódio, eu amei, né? E muito legal porque também, contando até um pouco dos bastidores, né? Foi necessário a gente entrar num certo consenso de quais os livros, e já te falando aqui, a gente vai recomendar para vocês, o Anildo fez uma lista de 6 livros que ele recomenda, eu fiz uma lista de 6 livros que eu recomendo, e a gente teve que entrar num certo consenso, né? Para qual livro ia ficar na lista de quem, né? Rolou um fight aqui, mas deu quase tudo bem. Briga. Porque tem alguns livros que são meus queridinhos que eu não pude pôr por causa dele, mas tudo bem, né? Ainda você me paga por essa, Nilo, mas olha só, brincadeira da tua parte, a gente fez uma lista que são 12 livros, a gente vai recomendar para você, tá? E que sem dúvida a gente pode afirmar que geraram transformação nas nossas vidas, né, Anildo? Sem dúvida nenhuma. Esse é o grande detalhe de cada livro. Esse é o grande detalhe de cada livro, Leandro. São livros que tiveram impacto nas nossas vidas e é por isso que a gente está aqui recomendando cada um deles. Ô, Anildo, sabe que teve livro aqui, cara, que eu fui pegar, né? Tinha recomendação que eu ganhei de presente, tinha dedicatória na capa. Foi super gostoso fazer esse exercício aqui, né? Que eu tenho alguns livros físicos desses que eu vou colocar. Mas enfim, também. A gente tem um desafio aqui, tá? Tentar deixar esse episódio curto. Então a gente já faz um disclaimer. Então a gente vai falar do livro, não vai falar tanto no detalhe do livro, mas basicamente do que se trata o livro e por que ele é importante, né, Anildo? Sem dúvida. Então, vamos começar. Vai ser a lista do Anildo aqui. Janildo, então vamos lá. Começando. E o primeiro eu acho que tem um peso e uma importância aí de responsabilidade grande. Qual é o primeiro livro, meu amigo, que você recomenda para os nossos ouvintes, cara? Vamos lá, o primeiro livro que eu vou recomendar para vocês, você que está assistindo pelo YouTube, você vai ter uma capa aqui, a gente vai colocar aqui no vídeo uma capa de cada livro que a gente falar, é O Jogo Infinito, do Simon Sinek, ok? Simon Sinek é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração. Aqui. A gente tem uma profunda admiração por ele. Recomendo todos os livros dele, todos, né? Comece com o porquê, descubra o seu porquê, os líderes comem por último e por aí vai, né? Mas por que eu estou recomendando O Jogo Infinito, Leandro? Porque ele, na verdade, ele aborda uma coisa que a gente na Gestão Realista a gente adora, que é a questão da contraintuitividade, né? Ele é contraintuitivo. Ele, Leandro, traz uma forma completamente contraintuitiva de você fazer o seu planejamento, de como você olha, você entendeu? Os desafios que você tem adiante e como você se organiza para encarar cada um desses desafios, Leandro. Esse livro, eu li, esse é um dos livros que eu li recentemente, tá? Para ser preciso, eu acho que eu li ou no começo do ano passado ou no final do ano anterior. Né? E ele ainda está ressoando, ele está reverberando ainda, Leandro, na minha mente e no meu espírito, você entendeu? Ele é profundo. Eu recomendo esse livro. Essa é a minha primeira dica, Leandro. Rapidinho, esse livro ele teve também um impacto na minha vida, na forma como eu fazia a gestão das minhas equipes, de uma forma muito profunda também. Olha aí, tá vendo? Pois é. Então, eu recomendo demais, né? Não vou entrar tanto em detalhes, senão daria um episódio por livro aqui fácil, né, Anildo? Sem dúvida. Daria um episódio por livro. Legal. Então, o primeiro livro, O Jogo Infinito, do Simon Sinek. Joga esse jogo infinito que você só tem a ganhar, meu amigo. Só ganhar, exato. Número 2, Anildo, na sua lista. Olha só, número 2 Número 2 é um outro livro que teve impacto profundo na minha vida.
Eu li esse livro pela primeira vez, foi um pouquinho antes de sair do Brasil. Não é coincidência que esse é um dos pouquíssimos livros que eu tenho comigo até hoje. Eu moro na França hoje, morei na Inglaterra antes, que eu veio do Brasil comigo. Né? É o Oitavo Hábito, né, do Stephen Covey. O Oitavo Hábito da eficiência, da eficácia, a grandeza. Né? Leandro, esse é um livro que primeiro eu li ele 2 vezes, né? E depois eu escutei ele umas 3 vezes o audiobook. E eu convido você que tem um inglês bacana para você comprar o audiobook, porque o próprio Stephen Covey leu o livro. Stephen Covey, né? E esse é o livro, por que eu estou recomendando, Leandro? Porque esse é um livro que ele dá uma fundação moral profunda. Ele dá uma fundação de valores profundas para qualquer pessoa, qualquer profissional. E quando a fundação é forte, Leandro, você entendeu? É muito mais fácil você construir sobre essa fundação. Né? Então, o porquê que eu indico esse livro é porque ele dá uma fundação moral profunda para quem lê e para quem absorve os conceitos que esse livro explora. E importante comentar, né, que eu acho importante você ler primeiro os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes do próprio Stephen Covey, antes de ler o Oitavo Hábito, porque tudo vai se conectar muito melhor. Não é impeditivo, né, você ler direto o Oitavo Hábito, mas eu acho que é recomendado, né, Anildo? Que, aliás, os 7 Hábitos é um dos meus livros de cabeceira também. Mas muito boa dica, adorei a tua dica, Anildão. Sem dúvida. Terceiro livro. Vamos lá, o terceiro. Eu li esse livro em inglês, né? Mas eu fiquei tão feliz quando eu estava pesquisando na minha lista. Aí eu pesquisei no Brasil e vi que já está traduzido, né? E traduzido no Brasil como Implacável, do bom para o ótimo, para os sem limites, né? Do Tim Grover, né? Esse é um livro que eu gosto muito da palavra em inglês, eu adoro. Relentless. É uma palavra muito forte em inglês, né? Então, se o Oitavo Hábito ele dá uma fundação, o livro Implacável ele te dá um mapa de atitude. Como você deve configurar as suas atitudes diante de tudo o que você entende que deve ser feito. Você entendeu? E o Tim Grover, ele é maravilhoso. Ele é uma pessoa que simplesmente criou o Michael Jordan. Simples assim. Anildo, sensacional, cara. Eu acho que para quem gosta de psicologia do esporte, é uma leitura simplesmente obrigatória. Muito boa dica. Sem dúvida. Número 4, então, na sua lista, Anildo. Vamos lá. Número 4 foi outro livro que eu fiquei muito contente de ver que já tem uma tradução aí no Brasil, né? Mas a tradução não ficou muito boa, hein, Leandro? O livro aí no Brasil foi traduzido como Seja Disruptivo, né? Que é, aí o subtítulo é Domine a transformação pessoal, aproveite oportunidades e prospere em uma era de inovações sem fim. Né? Muito legal. Olha só, mas o título original é Disrupt Yourself. Que é disrupta você mesmo, seja disruptivo com você mesmo. Por que eu estou indicando esse livro? Porque, Leandro, esse livro ele dá alguns exemplos muito bacanas, né? E o autor é uma pessoa que ele fala sobre o que ele fez. Só não é um livro que ele faz baseado em teorias, é baseado na experiência dele pessoal. Realista. É um autor realista. E ele tem os insights que são fantásticos. Que, Leandro, eu ainda estou processando esse livro, faz 2 anos que eu li esse livro, eu ainda estou processando esse livro. Eu recomendo ele profundamente. Muito legal, ótima dica falando de inovação. Hoje, quem não inova, né, simplesmente fica pelo caminho. Sem dúvida. Excelente dica. Nildão, o número 5, cara. Qual é o número 5 da sua lista? Vamos lá, eu lembro quando foi a primeira vez que eu li esse livro, fazem 25 anos, para ser preciso. Você entendeu? A primeira vez que eu li esse livro. Posso contar uma... Vou pegar aqui um gancho. Pula aí. Esse livro, há 20 e tantos anos atrás, eu estava começando a amizade com o Anildo aqui, ele me emprestou esse livro. Eu li esse livro, o exemplar dele, aliás. Né? Manda aí, Anildo, qual é esse livro, cara? Então, muito bacana. Eu me lembro de eu indo trabalhar de ônibus, lendo esse livro. Eu tenho essa imagem na minha cabeça. Olha que bacana. Qual é esse livro, Anildo? Vamos lá, o título é O Tal da Liderança Pessoal, né? É da Diane Dreher.
E esse é um livro que ele teve impacto muito grande na minha vida. Ele teve impacto muito grande. Até hoje tem. Esse impacto ele repercute até hoje. Muitas das coisas que eu acredito, muitas das coisas que eu faço é baseado muito no que esse livro acabou criando, despertando em mim. Né? Ele é baseado no taoísmo, né? Que é uma filosofia, foi criada por um cara chamado Lao Tse há mais de 2.700 anos atrás na China. Você entendeu? E a autora, né? Ela conseguiu pegar esses conceitos e aplicar para a liderança pessoal. Você entendeu? Então, por que é bacana, Leandro? A gente conseguir olhar para a liderança usando parâmetros que nós não estamos tão acostumados, né? Taoísmo no Brasil é inexistente. O número de pessoas que conhecem taoísmo no Brasil é tão pequeno que estatisticamente é zero. Né? Então, assim, é bacana a gente olhar para algo tão importante como liderança, né, usando como parâmetros uma filosofia que eu acho linda e ela é super bacana. Fica a dica. Eu costumo falar que ela ocidentalizou, ela conseguiu ocidentalizar os conceitos, né? Sem dúvida. De forma que você consegue aplicar essa sabedoria milenar no seu dia a dia. E Sem olha, dúvida. eu acho que muita gente bebeu do taoísmo para criar outros conceitos que a gente está vendo aqui em outras com listas, certeza. viu, Nildo? Com certeza, Né? com certeza, sem Muito dúvida legal. nenhuma. E número 6, para terminar a lista do Anildo. Aí você terminou Vamos lá. com chave de ouro aqui, hein, cara? Né? Vou te Olha aí, falar. Leandro, para quem conhece a gente sabe que eu e o Leandro nós somos simplesmente adoradores, não admiradores, nós somos adoradores do xadrez, né? E a minha, olha aí, né? Olha na mão do Leandro, né? Esse, por exemplo, Leandro, é um outro livro que eu tenho a cópia que eu comprei no Brasil, eu li esse livro no Brasil. Eu trouxe comigo e vive comigo até hoje, eu já li esse livro várias vezes. E o título é O Jogo Imortal, né? O subtítulo é O que o xadrez nos revela sobre a guerra, a arte, a ciência e o cérebro humano, né? E o autor é David Shank, né? Por que eu estou indicando esse livro, Leandro? É mais uma forma de você olhar para a liderança, você olhar para como você gerencia suas capacidades, né? E onde você coloca os seus valores, né? Numa ótica completamente diferente. E o livro foi muito bem escrito. O livro tem como pano de fundo uma partida que foi jogada no final dos anos 1800, né? Num café club em Londres, né? Entre dois grandes jogadores de xadrez. Essa partida ficou tão famosa que essa partida foi chamada da Partida Imortal. Partida né? Imortal. A Que Partida maravilhoso, Imortal. cara. Você entendeu? E o livro, na verdade, é baseado nessa partida. E ele foi escrito de uma forma muito bacana, né? Eu recomendo. Esse é um livro que eu garanto, quem ler vai gostar demais. É legal porque a forma de abstração dos conceitos, né? Criando essa Sem metáfora dúvida. usada no jogo, faz com que você tenha uma visão estratégica de vários aspectos, né, da liderança, como o Anildo falou. E Anildo, só de você falar disso, cara, eu já fiquei aqui coçando para jogar uma partida de xadrez. Nem me fala, Bom, eu já até já mas convidei meu filho. Esse é um dos que gerou briga aqui, né? Que tá do lado do Anildo, o outro lá tá do Couve, mas tudo bem. Deixa essa briga aqui na gestão realista, que foi uma briga super construtiva para você. Mas eu Anildo, cheguei adorei primeiro, a sua lista. mandei minha lista primeiro, eu cheguei primeiro e ela não ficou na minha. Foi. Mas olha só, Leandro, essas são as minhas 6 dicas, né? Aí minha pergunta para você agora é: quais são as suas 6 dicas, começando da primeira? Qual que é a primeira? Muito legal. Olha, primeiro que eu vou falar para vocês que o desafio de colocar somente 6 aqui não foi pequeno. Eu tive que fazer uma lista de eliminação aqui, mas vamos lá, né? O meu primeiro Vamos lá. é um livro que sem dúvida eu acho que é uma leitura obrigatória para todos. É o Mindset da Carol Dweck, a gente já falou em vários episódios aqui. Sim. Basicamente o livro fala sobre a nossa mentalidade. Ela explora a questão do mindset de crescimento e o mindset fixo. E você entendendo os conceitos do livro, simplesmente você vai ter uma mudança da forma que você lida com todas as situações da sua vida. Eu disse todas as situações da sua vida, simplesmente assim. Então, para mim é uma leitura mais do que obrigatória, né? E a Carol Dweck, quando eu li, né, esse livro, eu fiquei super intrigado com as questões, né, da mente
e eu comecei um estudo muito grande sobre a mente humana, acabei fazendo o mestrado em programação neurolinguística, estudando neurociência, então foi Nildão, acabei puxando, sabe aquele novelo que você acaba puxando e descobrindo muitas outras coisas? Foi por causa desse livro, cara. Essa parte boa de ler, né? Não, esse livro eu li também, na verdade eu não li, eu comprei o audiobook dele, você entendeu? Né? Esse se tornou, não é à toa, né, Leandro, que esse livro se tornou um best-seller, você entendeu? Ele é um best-seller. E como você falou muito bem, né, ele aborda um dos aspectos mais poderosos de se construir um caráter, que é a questão de você trabalhar o seu mindset. E eu fiquei super feliz quando vi esse livro na sua lista, Leandrão. Foi uma ótima dica. Eu acho que Leandro, tudo começa por aí, Nildão. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos lá, esse foi o primeiro, Leandro. E o número 2 da sua lista, qual que é? Legal. Bom, eu tentei criar aqui uma lista que uma se crescente, complementa, né? Foi visível. Então a gente falou da mentalidade, agora a gente vai falar do hábito. Então, eu colocaria aqui, tem que fazer uma menção honrosa para os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey, que é um guru da gestão realista, mas como o Nildo colocou o 8º hábito, Aí você colocou ele dúvida. na minha lista ali escondido, né, Leandro? Exato. Você colocou os 7 hábitos na minha lista escondido, bem esperto você, mas vamos lá. Qual é o seu número 2? Manda aí. O livro que eu vou indicar relacionado a hábito, né, que nós aqui da gestão realista somos tão assim aficionados, é O Poder do Hábito, né, do Charles Duhigg. E o Poder do Hábito basicamente fala sobre a formação de hábito. Vou falar rapidinho algumas coisas aqui. O livro fala por que fazemos o que fazemos, tanto na vida pessoal quanto dos negócios. Fala da questão da neurociência do hábito. Fala também dos vícios. Tem uma parte muito interessante que fala dos hábitos sociais, por exemplo, como movimentos começam e como os movimentos criam hábitos que você muitas vezes nem escolhe, né? Então, assim, é um livro que para mim é uma leitura obrigatória para qualquer um que quer saber como funciona o comportamento humano, Anildo. Sem dúvida. Leandro, eu li esse também, e só complementando o que você falou, né? Porque esse livro é altamente recomendado, né? Mas um aspecto muito bacana que ele colocou da questão dos hábitos é como a gente tem que reprogramar a questão do benefício que o hábito te dá, né? Do retorno que o hábito te dá. Você entendeu? De como a gente precisa, na verdade, reorganizar, né? Aquela recompensa, essa palavra que você está procurando. A recompensa de cada hábito, né? Você entendeu? Então, assim, aliás, isso é um dos... Assim, Não, pode essa é uma das terminar, partes que eu mais gostei do livro, Leandro. Essa é uma das partes que eu gostei em relação... Nisso. Foi bom você ter falado nisso, porque esse livro, ele mudou a minha vida, tá? Olha aí. Simples assim. Esse livro, ele foi Simples assim. junto com 7 hábitos, junto com... sempre, né, nunca é um só, né, cara? Mas esse livro deu aquela porrada que mudou a minha vida. Posso afirmar a vocês. Sem dúvida. Olha aí, olha isso. Olha que dica, né? Mas vamos lá, Leandro. Número 3, cara. Número 3 não foi surpresa pra mim, mas eu fiquei feliz de ver na tua lista. Você entendeu? Número 3, manda aí. Legal. O número 3, ele começa com 4. Vou explicar aqui. Ele também tá como evolutivo. Você devia ter colocado na posição número 4, cara. Devia. Mas como ele tem uma ordem aqui, o número 3, ele é um outro livro que mudou também a minha vida, que é um livro que fala de fitness, de saúde, vamos colocar assim, que é o 4-Hour Body. Eu procurei a tradução, eu tenho esse livro em inglês, eu procurei a tradução dele, em português 4 horas para o corpo, do Tim Ferriss. O Tim Ferriss é demais, assim, eu recomendo você seguir esse cara. Ele é um grande achiever, é um realizador, ele se desafia a todo momento. E ele é do meu time em relação a procurar fazer as coisas de uma forma muito eficaz e produtiva, né? E ele criou, baseado em entrevistas com fisiculturistas, atletas, um modelo super eficaz de você malhar ali ou trabalhar no seu corpo 4 horas por semana e conseguir resultados extraordinários. Eu implementei várias das técnicas que o Tim Ferriss ensina no livro dele. De novo, né? Eu acho que acaba sendo aquela leitura crítica, você acaba pegando o que você gosta, desconsiderando o que eu acho que não faz sentido para você. Sem dúvida, mas, sem dúvida. Né, eu adorei esse livro e eu implementei
as técnicas do Tim Ferriss para mudar o meu corpo. E hoje eu estou muito satisfeito, aliás, né, com a minha saúde, graças às dicas que o Tim Ferriss colaborou aí, Anildo, e me proporcionou no livro dele, cara. Olha só, Leandro, primeiro, né, eu fico grato de você ter colocado o livro sobre fitness na sua lista, porque, para quem conhece o Leandro, ele é bem dedicado a esse tema, né? Ou seja, uma dica vindo de você nesse tópico, eu não preciso nem falar que eu preciso encaixar esse livro na minha lista para 2023, que já está fechada a minha lista para 2023, vou tentar encaixar esse aí também, você entendeu? Porque esse é um tópico que definitivamente a gente tem que dar atenção também, Leandro. Bacana, Leandro, né? Posso dar um Manda aí. spoilerzinho já para quem não tiver a chance de já começar a falar? Esse livro, ele tem um Manda conceito... spoiler pra gente, que eu não li também, mas vamos lá. Ele tem um conceito chamado MED, que é Minimum Effective Doses, dose mínima efetiva. Seria dose mínima efetiva de exercício. É mais ou menos o seguinte, o Tim, ele identificou que você tem um momento na quantidade de exercício que você faz e intensidade que você atinge o máximo de retorno, né? O maior nível de retorno para você. Se você continuar fazendo exercício, por exemplo, você vai continuar tendo retorno, mas o percentual de retorno para a sua saúde ele vai diminuindo a partir desse que ele chama de que MED, bacana. né? Fantástico. Então, Fantástico. e é impressionante que é muito menor do que muita gente imagina. Então, se você aliar a intensidade com a quantidade e encontrar o seu MED, você pode, por exemplo, trabalhar com a sua saúde em 20, 25 minutos por dia. E tem pessoas até que menos, tá? Tem pessoas que conseguem até menos. Mas enfim, convido você a ler o livro. Deixa a gente ler, Leandro. Para aí, deixa a gente ler. Então vamos lá, Leandro. A sua quarta dica. Qual é a quarta dica da sua lista? A minha quarta dica eu já começo aí para a administração aqui, Anildo. Esse livro eu li, foi ganho de presente do meu chefe na Coca-Cola, Ricardo Wagner. Se você por algum acaso está ouvindo, muito obrigado por esse livro, Wagner, que mudou a minha forma de gerir pessoas. É o Gerente Minuto, só que isso é uma nova edição dele, Anildo, e eu comprei, tá, no meu Eu não Kindle. sabia, olha aí. É um novo Gerente Minuto, que tem um pouquinho aí da atualização dos conceitos, mas o caminho é o mesmo. É da Ken Blanchard. Basicamente esse livro ele é um guia para quem quer ser gerente. Como que você faz uma rotina de um gerente ser eficaz desde o assunto de você lidar com as suas metas, com a estratégia, com as pessoas, enfim. Quer saber como ser um gerente eficaz? Né? O Gerente Minuto ele aborda isso em blocos de minutos, por isso chama Gerente Minuto. É a forma mais eficaz que você que está querendo começar especialmente, ou você que já é um gerente, quer melhorar a eficácia sua na gestão e na sua rotina de gestor, recomendo fortemente esse livro, Anildo. É maravilhoso, cara. Não, eu li esse livro, Leandro, e eu tenho uma história interessante, né? Assim, bacana que o seu chefe te deu esse livro, né? Mas é engraçado que eu li esse livro por causa, da verdade, de uma pessoa da equipe que eu gerenciava. Que essa pessoa falou para mim: Anildo, eu tenho certeza que você leu o Gerente Minuto. Aí eu falei assim: não li. Assim, é impossível. É impossível. Você já tinha as práticas ali, né? Eu fiquei assim, uau, eu comprei no mesmo dia. Mesmo dia, não tinha internet naquela época assim, tão fácil, né? Eu passei ali no Eldorado ali, indo pra casa e comprei ele no mesmo dia. Eu falei, deixa eu descobrir o que é isso. Eu acabei lendo esse livro e, Leandro, adorei, uma excelente dica. Também reforço sua dica, tem que ler mesmo. Leandro, Gerente Minuto... Olha só, Anildão, só uma coisa, é um livro super curtinho, né? Só que eu vou trapacear, excelente. Tá? Eu vou trapacear. Menção honrosa pro Sonho Grande aqui, tá? É um livro da Cristiane Correia, que fala a história do Jorge Paulo Lema, Marcel Teres e o Beto Sicupira, simplesmente que só compraram Burger King, Heinz, né? Enfim, são simplesmente gigantes aí, para não falar, além Budweiser também, você Budweiser. Tá passeando, hein? Trapaceei mesmo, você tá Lindão. Trapaceando, hein? E se você quiser, pega um avião agora e a gente vai resolver esse negócio aqui. Fechado. Mas vamos lá, Leandro, depois da sua trapaceada aí, que você enfiou um livro a mais aí,
Vamos lá, na quinta posição da sua lista, manda aí, qual que é a quinta posição? Quinta posição, esse é um livro que quase, eu tinha quase uma certeza que você colocaria esse livro na sua lista, né, que é o Jack Definitivo. O livro foi escrito simplesmente pelo próprio Jack Welch, é uma autobiografia, e conta a trajetória de um dos maiores gestores, né, de um dos maiores, né, CEOs de todos os tempos. Óbvio, nem sempre a gente concorda com tudo que a pessoa fez em todos os momentos Sem da dúvida. vida dela, né? Sem Mas dúvida, esse sem é um dúvida. outro livro que moldou demais a minha forma, né, de administrar equipes, administrar metas, administrar empresas. E uma história curiosa, pessoal, é que no primeiro dia que eu conheci o Anildo, esse foi um assunto em comum, né, que criou uma conexão ali de propósitos entre nós, né, Anildo? Eu tava para falar a mesma coisa, né? Creio que esse episódio aqui, ele é uma das últimas consequências, né? Quando você joga uma pedra num lago, né? Você vê aqueles círculos, né? O ripple effect em inglês, né? O ripple effect, Esse livro, ele faz parte do primeiro anel ali, você entendeu? De efeito, né? Que na verdade... foi quando eu e o Leandro, a gente acabou descobrindo uma afinidade grande, né? Que a gente adorou esse livro, adorei esse livro também, Leandro, né? E adorei essa recomendação, sem dúvida nenhuma, um livro que deve ser lido. Legal, Leandro, antes de você tentar trapacear de novo e enfiar outro livro aqui, deixa eu te perguntar, qual é o sexto e a última dica que você tem da sua lista? Olha, então a gente já falou de 2 livros de administração aqui, que eu sou entusiasta, né? Apesar de ser de TI. Para fechar, a gente vai falar também assunto relacionado à administração, mas agora financeira. Esse é um outro livro que é obrigatório você ler. Pai Rico, Pai Pobre, né? Do Roberto Kiyosaki, né? O livro simplesmente ele é uma porrada na cara dos nossos hábitos financeiros, né? Ele tem muita relação até, Anildo, com os dois, com o segundo livro ali, né, de formação de hábitos. Na verdade, nossos hábitos financeiros, a gente aprende ele com os nossos pais, né? Então, no passado, por exemplo, sem dúvida. um sinal de estabilidade financeira era você ter um bom emprego, né, Anildo? E o Roberto, o Robert, aliás, né? Ele nesse livro ele coloca um pouco de revisão de conceitos sobre o mindset lá da Carol Dweck de uma pessoa rica e o mindset de uma pessoa pobre, fazendo essa alusão nessa metáfora que o autor coloca ali, que ele teve um pai rico e um pai pobre que ensinaram coisas para ele diferentes sobre dinheiro. Então, se você quer saber como os ricos pensam em relação a dinheiro, siga as dicas do pai rico aqui desse livro, que você vai ter várias quebras de paradigma aí no seu mindset financeiro, viu? Anildo, esse livro eu curti demais. Não, eu li esse livro também, nossa, nem lembro, eu vou nem ter falar quantos anos atrás, né? Se bobear, ele é um dos que eu trouxe comigo também do Brasil, se bobear ele está aqui comigo. E eu adorei, a recomendação fantástica. Só tem uma observação boba, Leandro, que eu vou fazer. O autor, eu não gosto dele. Ele, depois que ele ficou famoso e rico, ele ficou um cara super chato. Você entendeu? Eu tentei pegar algumas palestras dele, etc e tal. Nossa, ele ficou super chato. Ele tá chato, esse cara tá super chato. Você entendeu? Mas esse livro dele, eu recomendo, sem dúvida nenhuma. Eu confesso, ele tem inclusive um podcast, aí já participou de vários podcasts também que eu assisti. Eu concordo com você, ele não é uma pessoa mais carismática, não. Eu concordo contigo. Não é, só que ele se tornou um cara bem chato. É um outro livro curtinho, tá? Olha, exato, se eu fosse recomendar a ordem de leitura aqui, se você quer se entusiasmar com a tua leitura, fala, pô, já li 2 livros no mês aqui, olha, esse e o Gerente Minutos são super curtinhos, dá pra você ler aí 2 fins de semana, né, Anildo? Sem dúvida, sem dúvida. Lê a minha lista primeiro, aí depois quando você for para a lista do Leandro, segue essa dica dele aí. Você entendeu? Muito legal. Ô Anildo, eu queria agora aqui para fazer as conclusões, fazer uma provocação final, né, para o nosso ouvinte, né? Você tem agora, estamos em janeiro, a gente está naquele momento de você fazer todo aquele movimento de preparação, né,
para aquela pessoa que você vai se tornar em 2024. Né? Então, muito disso vai ser decorrente dos seus hábitos e o quanto tempo você vai dedicar para aprender habilidades novas, mas mais do que isso, aplicar habilidades novas. Então, duas provocações aqui. Escolhe um desses livros que a gente colocou, ou todos, ou coloca na sua lista, alguns adicionais à sua lista, e se comprometa a ler e aplicar os conceitos que você leu. Essa segunda parte, essa segunda perna dessa estratégia, eu garanto, vai transformar a sua vida. Vai transformar. Porque ler e ser um acumulador de conhecimento, como a gente falou lá no Você Aprende nos cursos online, no nosso episódio, no máximo vai fazer você ter uma obesidade cultural. Ok? Você vai saber um monte de coisa e não vai aplicar nada. Então, ler e aplicar vai fazer toda a diferença, né, Anildo? Suas considerações finais, meu amigo. Minhas considerações finais, Leandro, sobre o que você falou, né? A minha recomendação é super simples. Vê essas dicas que a gente falou, né? Pega os meus 6, vê da lista do Leandro os quais você vai querer, você entendeu? E faz a sua lista para 2023 e assiste o nosso episódio, o segundo episódio desse ano, né? De se você sabe fazer suas resoluções de ano novo, segue aquelas dicas. Pega a sua lista e manda para um grupo de WhatsApp seu, um grupo que é sério, não um grupo de piada. Fala assim, ó, pessoal, olha a minha lista de livros que eu vou ler esse ano. E aí, a cada 2 meses, põe lá a sua lista de novo com os livros que você leu. Põe aquele sinalzinho verde lá, já li. Se compromete, expõe isso e corre atrás. Esse é um hábito que o Leandro falou muito bem, vai mudar a sua vida. Esse é um hábito que ele vai definitivamente mudar a sua vida. Então, essa é a parte das minhas dicas finais. Muito legal, muito legal. Então é isso, amigos. Fica aqui as dicas, os 12 livros aí da gestão realista. Faça a sua lista, acrescente itens, mas não deixe de aplicar os conhecimentos que você adquiriu no ano. Sem dúvida. E com isso, quer saber um pouquinho mais? Quer colocar meta também de leitura aí, de conteúdo que vai acrescentar na sua vida? Não deixe de acessar gestãorealista.com. Lá você vai ter acesso a todos os nossos episódios, que muitas vezes é uma curadoria de vários assuntos que a gente resume livros em um episódio, né, com toda essa descontração e esse bate-papo aqui que você já está acostumado, né, na gestão realista. É isso aí. Anildo, prazer novamente compartilhar essas horas contigo, cara. Grande abraço, Leandro. Prazer. E para você, amigo e amiga que está ouvindo a gente aqui, grandes dicas. Faz a sua lista agora e reconstrua-se e se torne extraordinário. Isso aí. Grande abraço e até a próxima. Grande abraço.